Alô pessoal, boa noite, prazer tê-los mais uma vez conosco e conforme a divulgação das nossas chamadas, estamos hoje no escritório do Dr. Ives Gandra Martins. Desnecessário falar sobre o seu currículo, o Brasil todo conhece, o mundo inteiro sabe quem é Ives Gandra Martins. Professor de Direito Constitucional, Direito Econômico, está aqui conosco para conversar um pouco sobre o momento brasileiro, a Constituição do Brasil e o respeito que se deve a ela. Mas de cara, já recebemos do Dr. Ives o seu livro 101 Poemas para Ruth, uma homenagem à sua esposa. Com carinho, ele dedica esse livro a nós, da União de Vereadores do Estado de São Paulo, e já agradecemos de pronto esta amizade, este carinho pelo movimento municipalista. Boa noite, doutor Ives, alegria estar aqui com o senhor, no seu escritório, com tantas homenagens, tantos livros, medalhas, troféus, enfim. Aqui está a história de um dos maiores juristas do Brasil. Boa noite. Boa noite, José. É uma grande alegria tê-los mais uma vez no escritório. Você e Silvia são queridíssimos amigos e o municipalismo deve muito a todo o trabalho que tem feito. Eu tenho acompanhado durante todos esses anos, esses muitos anos de trabalho intenso que vocês têm feito, numa luta de um país que tem a sua origem no municipalismo. Por essa razão é que a nossa Constituição é uma das raras, se não a única Constituição do mundo, que dá ao município o status de entidade federativa. E vocês, nesse ponto, e principalmente com a União dos Vereadores de São Paulo, estão utilizando os vereadores, as casas legislativas, umas casas fundamentais de onde surge efetivamente o movimento, para realçar a importância que o legislativo tem na formação do municipalismo brasileiro. Então aqui está não um admirado, mas um admirador. Oh, muito obrigado. A recíproca é mais do que verdadeira. Professor Ives Gandra Martins, a pergunta que eu acho abrangente para esse momento, enquanto aguardamos as perguntas dos nossos internautas, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Que Brasil nós podemos divisar lá para frente? Veja o seguinte, não é fácil analisar o Brasil atualmente, Miziara, a partir do que diz a imprensa. Mark Twain dizia, e com muita propriedade, que a imprensa tem uma função: separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vem de jornal. Então, qualquer manifestação que se tem, e o nosso presidente, ele gosta de manifestações, as mais diferentes. Ele muitas vezes continua sendo deputado e não presidente. A verdade é que essas manifestações passam a ser as obras complexas do presidente. E tem-se a impressão de que as coisas não vão bem. Mas as coisas estão indo muito bem, considerando as dificuldades de um parlamento com 26 partidos políticos com assento no Congresso Nacional, considerando a crise que nós tivemos durante 13 anos, perder rigor, nós tivemos uma economia que afundou no período menos do presidente Dilma, mais da presidente Dilma. Nós verificamos que, por exemplo, o presidente Michel Temer conseguiu recolocar o avião na cabeceira da pista. E este ano, apesar de tudo, estamos tendo resultados muito interessantes. Por exemplo, a própria aprovação da reforma previdenciária, coisa que todos os presidentes tentaram, depois do presidente Collor, foi algo que o presidente Michel Temer não conseguiu, eu nem falar no presidente Lula e a Dilma, e o presidente Fernando Henrique tem que fazer uma reforma previdenciária pequeníssima, ridícula até, considerando a dimensão dos problemas que nós teríamos. Se nós analisarmos, por exemplo, o que se fez em nível de agricultura, a própria economia, no último trimestre, o Brasil cresceu 1,7%, mais do que todos estavam prevendo para esse trimestre. Nós tivemos uma inflação que caiu abaixo de 3%.
Qual é o país da América Latina que está com uma inflação abaixo de 3%? A Argentina está com mais de 50% de inflação. Eles tiveram o nosso plano real ao lado do plano deles e ver se o nosso real está beirando, enfim, ora um pouco acima dos $4. Na Argentina, que teve o peso ao mesmo nível do real, no mesmo período, está na base de 50, 50 e pouco. Eu vou dizer, nós conseguimos juros, nunca os juros caíram a 5,5%. Né? Nós vamos a 6,5%, 6%, e agora se já se prevê. Então, o que nós estamos vendo é uma economia que começa a recuperar. Então, se analisarmos o problema da agropecuária, saldos na balança comercial enormes graças a termos uma agropecuária das mais modernas do mundo. Se nós analisarmos, por exemplo, o problema de tecnologia, estamos conseguindo resultados. Estamos encaminhando agora o projeto que foi aprovado e que está sendo agora transformado em decretos, atos, de desregulamentação das empresas para facilitar. O Brasil era o paraíso da burocracia, criavam-se obrigações sobre o cidadão, então nós tivemos uma redução sensível nesse ponto. Então eu tenho a impressão que há algumas medidas que não aparecem com destaque na imprensa, aparecem na imprensa, mas como notas pequenas, não são nunca as manchetes do jornal, demonstram que com todas as turbulências que nós estamos tendo, inclusive no partido do presidente, os próprios filhos do presidente, o presidente, que muitas vezes vivem turbulências internas corporis, o presidente tem conseguido fazer com que a sua equipe funcione. E a equipe está funcionando bem, porque está começando a apresentar resultados. Agora, é evidente que a dimensão dos problemas brasileiros transcende de muito a possibilidade da solução num único governo. Eu tenho a impressão que hoje, eu sempre dizia isso, quando eu cunhei aquela frase no fim da década de 80, começo de 90, que a Federação Brasileira não cabe no PIB, não cabia, continua não cabendo com os privilégios que, enfim, a estrutura brasileira tem trazido. Hoje, o que o Brasil precisa é isto que o governo está tentando, é isso que Paulo Guedes, Samir Matar, Paulo Guedes estão tentando, é desburocratizar o Brasil. Porque é exatamente a esclerosada burocracia que atrasa o nosso desenvolvimento. Inclusive, nesse particular, a Receita Federal, as receitas estaduais e municipais, que deveriam ter a função de orientar o contribuinte, e não porque recebem bônus de eficiência, ficarem autuando, punindo, porque eles vão ganhar, tem bônus de eficiência. O CARF, como é que se pode admitir que os julgadores do CARF da Fazenda recebam bônus de eficiência por decidirem a favor da Fazenda? Que tribunal administrativo é esse? Em que parte do mundo, quando eu digo isso para professores de fora, eles não acreditam que juízes recebam bônus de eficiência por decidirem a favor? Eles deveriam ser imparciais, os fiscais deveriam orientar, que já recebem bem, os subsídios são bons, porque esse bônus de eficiência, cada vez que autuam, eles deixam de ser orientadores, explicadores de uma legislação tributária caótica, como é a legislação brasileira, que a legislação tributária brasileira é o caos absoluto. Eu conheço isso há 61 anos, desde que me formei em trabalho com direito tributário, e eles ainda ficam com eficiência procurando pontos e vírgulas, formas de autuar os contribuintes e atravancando o desenvolvimento econômico nacional. Então nós temos que lancetar, eu diria, esses pontos de estrangulamento do desenvolvimento nacional. E não é fácil, e quem tem poder não gosta de abrir mão do poder. Quer dizer, o senhor acha que isso ainda se torna um pouco difícil para chegarmos a ter no Brasil dos nossos sonhos uma legislação vai levar algum tempo. Vai levar algum tempo. Professor Imbes Gândara Martins, na última segunda-feira nós tivemos o orgulho e a satisfação
de participar de, a meu ver, 2 palestras que valeriam algumas dezenas de dólares para assistir. A do Michel Temer e a do senhor. O presidente Michel Temer, hoje, ele recebe também um carinho do professor Luiz Felipe Dávila, que fala sobre a irresponsabilidade de alguns representantes da vida pública. Mais ou menos aquilo que o senhor falou. O presidente Michel Temer poderia ser chamado hoje de presidente reformista? Foi. Eu, inclusive, estou lendo uma revista, um artigo que eu escrevi há uns 3 ou 4 meses atrás, mostrando o que o presidente Temer fez de bom para o Brasil. Com ele nós tivemos o teto de gastos. Com ele nós tivemos a reforma trabalhista. Com ele quase tivemos a reforma previdenciária, se não fosse essa loucura do Procurador-Geral da República, que ele tem instintos assassinos, porque ele mesmo declara que ia matar o ministro Gilmar Mendes. Imagine um Procurador-Geral da República. Basta dizer que no lançamento do livro dele, depois de ter dado essa entrevista, já eram 43 pessoas apenas no lançamento do livro aqui em São Paulo. Quer dizer, se nós analisarmos, evidentemente, fez uma belíssima administração com todas as limitações que ele teve. O teto de gastos foi extremamente importante na ocasião. Ele, inclusive, na reforma trabalhista, teve que enfrentar todo o corporativismo que no Brasil impedia, sob os falsos direitos trabalhistas, quando naquele momento nós estávamos vivendo, entende, a multiplicação de todos os países, mais importante, 200, 300 sindicatos. O Brasil tinha só 11 mil sindicatos operários, o que vale dizer, era um festival, a reforma trabalhista foi importante. Se nós analisarmos um dado que me pareceu importantíssimo, quando ele assumiu a presidência, nós estávamos com uma inflação de 12% ao ano. Ele reduziu para menos de 4%, 3,87%. Ele baixou os juros, chegou no seu governo a 7 e 6,5%. O que vale dizer, ele fez um trabalho admirável com as limitações que lhe puseram. O Procurador-Geral da República pega um áudio adulterado, manipulado, como aliás esse juiz, ao absolver o presidente Michel Temer, mostrou que efetivamente... Ele declarou a fragilidade. Ele disse que tinha sido editado o vídeo, inicia 2 pedidos de impeachment sobre o mesmo fato, para poder inviabilizar a discussão dos grandes temas nacionais. E, evidentemente, fracassou nos 2, que não podia, efetivamente, ter o respaldo de um Congresso responsável de afastar um presidente por uma gravação editada, cortada, e como esse juiz que absolveu demonstrou de forma muito clara. Então, eu tenho a impressão que o presidente Michel Temer fez um belíssimo trabalho. E só não fez mais porque o Procurador-Geral da República atrapalhou. E atrapalhou de tal forma que foi vencido as 2 vezes no Congresso. E agora, evidentemente, já começa a opinião pública a recuperar a imagem. Jornais que eram contra o presidente Michel Temer, como a Folha, fez artigos de elogio à obra do presidente Michel Temer. O Estado de São Paulo sempre percebeu a importância do presidente e fez com que, efetivamente, a sua imagem fosse preservada. Mas eu creio que foi um belíssimo presidente. Eu tenho, inclusive, professor Ives, eu analiso sob 2 prismas. Primeiro, grande parte do seu ministério está aqui no governo de São Paulo. Esse é um fato. O segundo fato, todos os dias da imprensa, eles lembram de alguma coisa que o presidente Michel Temer iniciou e que está sendo feita agora. Coisinhas pequenas. Vamos pegar agora, recentemente, a questão que ele, através de uma portaria, exigiu que seus ministros viajassem de classe econômica. Não é? Quer dizer, lá atrás o presidente Michel Temer fez isso pensando no Tesouro Nacional. E agora estão discutindo a volta disso. Não é?
E no Poder Judiciário. E no Poder Judiciário. Que é pior. E outra coisa, 3 empresas que ele conseguiu recuperar através do Wilson Ferreira Neto na Eletrobras, o Antônio Claret na Infraero e o Paulo Rabelo no BNDES. Acertou com esses 3 nomes, né? Não, e o Pedro Parente. Pedro Parente. A Petrobras estava falida. Exatamente. E ele recuperou a Petrobras. Quer dizer, na verdade, toda a Operação Lava Jato tinha um foco principal de corrupção, que era a Petrobras. E ele recuperou uma belíssima administração na ocasião do Pedro Parente. Né? Professor Gândara, tem algumas perguntas aqui que já vários internautas já mandaram. Como é ao vivo, eu vou interromper. Podem continuando, deixa eu subir o microfone do Dr. Ives, que estão dizendo que está baixo. Ah, tá pode bom. Continuar. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, uma vez, de certa feita, o senhor fez uma palestra, com muita honra para nós, da União de Vereadores do Estado de São Paulo, e foi até na Assembleia Legislativa. O senhor usou uma expressão que eu tenho repetido reiteradas vezes, que o prefeito municipal eleito no município, ele tem a maioria mais um. A Câmara Municipal tem a totalidade dos eleitores daquele município. Recentemente, uma emissora e rede nacional começou uma campanha perguntando para que serve o vereador? Tentando, eu acho, com isso, menosprezar o papel do agente político mais próximo do cidadão, que é o representante legislativo municipal. Então ele faz essa pergunta, para que serve o vereador? Eu vou dizer assim, em primeiro lugar, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos. Sei disso. E por quê? Porque nas 20 maiores democracias do mundo, as 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos são presidencialistas. E, evidentemente, nos parlamentos nós temos situação e oposição, o que vai dizer, nós temos a totalidade do eleitorado. No Executivo, nós temos, nos países que têm segundo turno, sempre que há o segundo turno, nem a maioria da nação. Porque há segundo turno, porque aquele que vai ser eleito não conseguiu a metade para ser eleito em primeiro turno. Então, os legislativos são extremamente importantes. E como os legislativos, numa federação como a brasileira, que tem sua origem fundamentalmente no municipalismo, deu ao município também o status federativo, vale dizer, é uma entidade federativa, com autonomia própria das entidades federativas, é evidente que o legislativo municipal é extremamente importante. Senão nós teríamos um prefeito que seria um ditador. Sem legislativo, não saberia quais são as aspirações de uma cidade, do povo de uma cidade. Basta dizer que não há país no mundo que não tenha uma representação. Se não tiver o nome de vereador, tem os seus conselhos municipais, em que os representantes do povo estão lá para discutir, cada um trazendo os problemas próprios da sua cidade, da sua região. O que vale dizer, essa discussão é que permite fazer com que a cidade evolua. Senão nós teríamos uma espécie de monarquia no município. Eleito prefeito, ele faz o que bem entende por 4 anos, quando não uma ditadura, porque ele não teria que dar respostas a ninguém, que não teria um controle. Vereador é extremamente importante. E nos municípios ainda mais, miséria, por uma razão. No legislativo estadual e principalmente no legislativo federal, é difícil dizer que um deputado está representando uma região, porque é tal o tamanho da região que representa o seu estado, por exemplo, um estado como o Amazonas, um estado como o Pará, entende? Agora, no município, não. O vereador está representando aquela área. Se num determinado momento dedicam mais uma determinada zona, determinado bairro, que é do prefeito, de alguém, ele vai lá para dizer, não, nós precisamos ter equilíbrio dentro do município. Mais do que nunca, o vereador está junto do povo da sua cidade. Estando junto do povo da sua cidade, porque sabem onde ele mora, pode conversar com ele e ele pode representar. O vereador é extremamente importante no legislativo municipal para que as reivindicações do povo
possam ser levados a uma decisão da cidade. Professor Ibis Gândara Martins, o prefeito Marco Balencieri, ele é de Boracéia e é presidente de uma associação daquela região. A pergunta que ele faz, se é possível termos a isenção do ICMS nas compras municipais, ou então a criação de um fundo para acreditar o ICMS que depois reverteria em favor do município. Veja, o problema específico das isenções do ICMS, eles têm uma dificuldade que é o fato de ser um imposto de vocação nacional que é dedicado aos estados, e se nós tivéssemos determinadas isenções, elas podem gerar, evidentemente, reflexo em outros estados. Eu tenho discutido isto, inclusive, algumas ações diretas em constitucionalidade, que teria que pensar efetivamente em cada isenção todo o reflexo que vai ter na economia de um outro estado. Por exemplo, se eu dou isenção num estado e mando esse produto para um outro estado que também fabrica o mesmo produto e não dá isenção, eu estou dando uma competitividade a esse estado que o outro estado não tem. Então, um produto que saia com 18%, vamos dizer, que ele vá para um estado em que eles possam cobrar 12%, o outro estado vai cobrar só 7%, 12% hoje. Então, o que isso representa? Ele vai entrar ou com 12%, ou com 7%, ou com 6%, da 18% contra 12%, de vantagem em relação quanto o produto no outro é comprado por 18% de ICMS, ele vai ter o seu produto vendido com ICMS ou 12% ou 7% menor. O que isso representa? Uma descompetitividade. Então, eu tenho dito que o ICMS deveria ser um tributo de vocação nacional. Daí as isenções são possíveis. E dada para um determinado estado, seria dado para todos os estados simultaneamente ou para nenhum estado. Porque dar isenções em alguns estados e não em outros, e cada estado teria autonomia, nós estaríamos enfrentando por essa razão existe o CONFAS também. O que é o CONFAS? O CONFAS é o seguinte, qualquer isenção tem que ser aprovada por todos os estados. Aí veio a Lei Complementar 160, que está sendo discutida no Supremo, uma inconstitucional, e se pretende nessa lei que a lei pudesse dar incentivos sem a concordância de todos os estados, o que pode gerar essa descompetitividade. E é isso que se pretende corrigir na reforma tributária, não permitir isenções descompetitivas. Então, isso que o prefeito diz, eu compreendo perfeitamente, mas teria que ser de uma ordem geral e não permitido para este ou aquele estado para não gerar a descompetitividade. O professor, o Ademir Cleto, que foi vereador, está agora no governo do Estado de São Paulo, ele pergunta ao senhor se o artigo 101 da Constituição Federal se carece de lei complementar para regulamentar, aspas, notável saber jurídico e reputação ilibada. Veja, há um dado interessante em matéria constitucional. Há determinadas funções em que é necessário um notável saber jurídico. E outra é um notório saber, que seja de notório conhecimento. O notório conhecimento significa que todos sabem que ele é de um notório conhecimento. Todo mundo o conhece, mas pode não ter um notório saber. O notório saber é dos sábios, né? Aquele em que o seu saber independe da outra. É conhecido como um saber próprio, não um saber que os outros acham que ele tem esse saber. A Constituição, quando usa a expressão notório saber, é um saber maior do que o notável saber, do que o notório saber, que também está na Constituição. Para o Supremo Tribunal Federal, a necessidade do notório saber jurídico. Quer dizer, ele tem que ter uma demonstração. Agora, é evidente que o conceito de notório saber é um conceito muito subjetivo.
que quem vai julgar se ele tem um notório saber ou não é o Senado Federal, quando examinar na Comissão de Constituição e Justiça e depois em plenário. E muitas vezes isso é difícil de avaliar. Por exemplo, eu tenho feito crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas eu reconheço que os 11 ministros do Supremo são de notório saber, mesmo aqueles que disseram, por exemplo, o ministro Toffoli sempre alega, perdeu dois, não entrou em 2 concursos. Isso não me preocupa em nada. Eu participei de 3 bancas examinadoras de concursos para magistrado. Aquilo é uma tortura para o candidato. E depende do momento dele também. E depende, inclusive, do sorteio do ponto. Muitas vezes pode um ponto em que ele está bem a par de todos os outros. Nós tivemos pessoas, eu não vou citar aqui, mas de grandes juristas, que não passaram em exames de magistratura. E outros que não entraram em vestibular de faculdade, saíram de uma faculdade de menor expressão e são considerados notários juristas e são notórios juristas. Eu li trabalhos do presidente Toffoli, do presidente Supremo, entende? Admiráveis. Tem um trabalho sobre a autobiografia de Hans Kelsen, extraordinário. Já dei conferências com ele sobre figuras Vital Brasil, ele é parlamentarista também, entende? Então, conheço. Agora, quando não se entra num concurso magistrado, eu examinei mais de 7 mil candidatos a magistrado, em 3 concursos diferentes, um estadual e 2 para a magistratura federal. Nos 7 mil candidatos aproximadamente, foram nomeados menos de 100 juízes. Num concurso da Federal 19, num outro 21, na magistratura estadual. Isso 57. Entra a totalidade dos 7 mil? 7 mil. Somar 19, 21 e 57, não dá 100 candidatos, 100 eleitos. Então, se percebe que isso depende de uma série de circunstâncias para alguém entrar. Basta que eu digo, ser juiz é mais difícil do que ser doutor em qualquer universidade do mundo, porque o doutor se prepara durante 2 ou 3 anos na tese que ele escolheu, e o magistrado não sabe o que é que vai cair nos seus exames. Então, os 11 ministros do Supremo são 11 grandes juristas, mas nem por isso eu estou de acordo com tudo que eles fazem. Eu acho que, por exemplo, está havendo um protagonismo judicial que não é bom para o Brasil. Está havendo um ativismo judicial que é invasão de competência de outros poderes. Isso traz insegurança jurídica. E como eu sou muito mais velho do que eles, sou 84 anos, certamente vai dizer, é um decreto do professor, e tem razão, com 84 anos eu devia estar em casa e não dando uma palestra aqui para vocês. Isso jamais. A verdade é a seguinte, como eu sou muito mais velho, eu já vivi com ministros desde 1958. Minha primeira ostentação no Supremo foi em 62. O ministro Alexandre Moraes, o ministro Toffoli não tinham sequer nascido. Eu já ostentava no Supremo. Então, eu posso dizer que, apesar da grande admiração que eu tenho por eles, os nossos ministros no Supremo Tribunal Federal entraram por um caminho muito perigoso. E a próprio momento que estão passando agora da decisão de segunda instância, o trânsito em julgado, foi criado o programa por eles mesmos. Porque, na verdade, leram a Constituição num determinado momento e aquilo que estava escrito é trânsito em julgado. Agora, se vierem a mudar a sua posição, trazem uma insegurança jurídica para o Estado, risco do Estado ter que pagar indenizações milionárias pelos que ficaram presos contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por um erro de interpretação. Então, aí, a função do Supremo seria mais manter a estabilidade das instituições do que fazer justiça que se faz das justiças inferiores. Então, o que me parece em relação ao problema do Supremo, do notório saber, e isso é que provocou todas essas considerações, é que, apesar de ter um notável saber, mais do que o notório saber
um saber que todo mundo conheça, mas um saber intrínseco, notável, e apesar de serem grandes juristas, os 11 ministros, sem exceção, esse ativismo judicial, isso que eles denominam de consequencialismo, neoconstitucionalismo, construtivismo, entende? Trouxe insegurança jurídica do país. Professor, eu quero avançar um pouco mais nesse assunto, mas antes destacar as pessoas que estão participando conosco, manifestando e cumprimentando o senhor. Marisa Amaro é uma colega sua, professora de Direito Eleitoral, é assessora do TRE. O Carlos Baianelli, que é o presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, o advogado Williams Kester, que é advogado da região de Rio Preto, consultor da nossa União de Vereadores do Estado de São Paulo, o Diogo Sanches, o Marco Antônio, o Paulo Alves, Arturo Xavier, Josafá Carvalho, Tauser Gutierrez, da cidade de Cruzeiro, o ex-prefeito Biscoito de Ibirá, vereador Ricardo Rigoto, presidente da Câmara de Promissão, Roberto Garcia, da USP, o Edson Bellini, o vereador Gibu Talbo, de Santo Antônio do Jardim, Rodolfo Elias, Eduardo Dias, Cláudio Pirajá, Carlos Fernando Zupo, Nieri Leão, vereador Carlinhos Conquista, de Araraquara, Wilson Gonçalves, vereadora Sônia Beolque, da cidade de Ibirá, Edson Pinto, Sérgio Nascimento, Carlos Marini, João Carlos Chimuleque, Antônio Vaz Serralha, João Paulo Rodrigues, Emanuel Henrique, Wilson Ceciliato de Jacareí, prefeita Cláudia Botelho de Estiva Gerbe, parabéns pela feira noturna, grande sucesso aí, prefeita. Gilmara Barbosa, da Secretaria de Educação de Pirassununga, Fabi de Gaspari, Chico Prioli, Pedro Paulo Botafogo, Luiz Braz Piovesan, Manuel Messias de Barreto, Gilberto Kifuri, Rodolfo Conceição de Caraguatatuba, da Câmara Municipal de Caraguatatuba, um abraço, Rodolfo. Vereadora Soneide Piscinati de Serquilho, um abraço a todos os vereadores de Serquilho. Professora Simone Hernandes, Luiz Eduardo Ribeiro, Aristides Cury, que foi eleito agora recentemente presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, sucesso. Vereadora Sara Alexandre, são aqueles que estão conosco, enviando um abraço ao senhor. Muito obrigado. Internautas de toda a região, todo o estado de São Paulo. Professor Ives Gandra, assimilando um pouco das suas manifestações, a discussão da prisão em segunda instância ou do trânsito em julgado. O senhor está dizendo que, se modificarem a jurisprudência anterior de que deve-se executar a pena depois da segunda instância, se isso for modificado, todos esses que estão cumprindo sentença, cumprindo pena, eles têm direito de entrar com uma ação judicial contra o Estado? Primeiro eles terão que obter o habeas corpus, um habeas corpus que sejam liberados. Que essa decisão do Supremo, se viesse nesse sentido, pouco antes de ir para cá, estava 2-1 pela segunda instância. O ministro Marco Aurélio tinha votado, aliás, numa discussão mais calorosa, do ministro Fux, e os ministros Fachin e Alexandre de Moraes tinham votado pela segunda instância e o ministro Marco Aurélio pelo trânsito em julgado. Se o Supremo, um controle concentrado, de rigor, são dois tipos de controles que o Poder Judiciário exerce. Um concentrado, quando ele só discute a lei em tese, que é esse que está se fazendo agora, um controle difuso, em que é uma questão entre duas pessoas, entre duas entidades, e aí só vale para aquelas entidades, pode gerar jurisprudência, mas a decisão vale para aquela entidade. Essa decisão que está sendo feita agora, ela, no momento em que ocorrer, vai obrigar todas as instâncias inferiores a decidirem de acordo com essa decisão. Vai dizer, cada um dos que estão presos de segunda instância, sem trânsito em julgado, cada um deles poderá entrar com habeas corpus pedindo a liberação imediata
E aí poderão entrar com uma ação de indenização por danos morais e por prejuízo, por danos patrimoniais. Fiquei preso durante 2 anos, 3 anos. Podia estar trabalhando, podia estar ganhando. Deixei de ganhar, danos patrimoniais. Fui atingido por ter que ficar encarcerado contra a União. Então, todos os contribuintes brasileiros vão ter que pagar essa conta por um erro do Supremo, se o Supremo alterar, porque daí, se o Supremo declarar hoje que o correto é o trânsito em julgado, significa que a decisão anterior era inconstitucional. Eles decidiram de uma forma e mostraram que eles erraram, por isso tem que mudar a jurisprudência. Então, por um erro do Supremo, todos os contribuintes brasileiros teriam que pagar a indenização a essas pessoas. Por isso é que muitos juristas entendem que, nada obstante a interpretação fria da lei, levaria à discussão no trânsito em julgado, que foi o que foi decidido em 5 de outubro de 88, mas como os processos se prolongaram muito mais, processo de controle concentrado, esse que só tem uma instância, que é o Supremo Tribunal Federal, duram mais de 20 anos. Isso significa que a justiça tornou-se muito mais lenta, apesar da emenda 45 que pedia que ela fosse mais rápida, quando houve essa orientação da segunda instância, para que não houvesse prescrição na maior parte dos crimes, foi orientação anterior do Supremo. Se vier a mudar essa orientação, evidentemente, aquela estabilidade jurídica que o Supremo tinha dado com essa orientação cai por terra. Eu, como constitucionalista, entendo que deveria ser o trânsito em julgado, mas reconheço que, depois de tantos anos aplicado, uma mudança agora poderia ter uma repercussão de instabilidade institucional maior e cabe à Suprema Corte, muitas vezes, não fazer justiça, mas dar estabilidade às instituições. Então, hoje, o grande problema que se coloca é saber se a interpretação literal da Constituição faria com que voltasse ao trânsito em julgado, que era a orientação anterior do Supremo, ou se agora vamos manter a decisão da prisão de segunda instância, porque a justiça é mais lenta e há muita prescrição de crimes, porque a justiça não transita em julgado com a rapidez que deveria, e por essa razão se manteria a decisão anterior. Se isso ocorrer, não haverá problema nenhum. Se não ocorrer, nós estaremos efetivamente com um problema que o contribuinte brasileiro terá que pagar por um erro do Supremo. O senhor arriscaria um palpite o que vai acontecer hoje lá? Veja, pelo que está sendo sinalizado, por enquanto os 3 votos, antes de vir para a gravação, estavam no sentido de acompanharem o que todos estavam esperando. Entende? A ministra Rosa, ela fez uma observação de que, no caso do presidente Lula, quando ela não concedeu o habeas corpus, ela não o fazia para respeitar a orientação da Corte, mas que ela se reservava a discutir a matéria no controle concentrado do direito em tese, ela passa a ser a grande incógnita, o grande ponto de interrogação. Agora ela vai ter que se posicionar em relação à sinalização da sua convicção pessoal de que talvez o trânsito em julgado fosse a melhor interpretação, ou pela segurança jurídica, que é o que os que estão defendendo a segunda instância nós teríamos se mantivesse a orientação anterior. Professor Ives, para os leigos, qual for o resultado, qualquer que seja o resultado, existe alguma possibilidade de nova discussão, de interpelação, ou termina aí? Não, poderá haver, se houver essa decisão, embargos de declaração. Mas eu considero extremamente difícil que possam ter qualquer efeito, qualquer repercussão. O que definir, definir. Definir. Porque o trânsito em julgado se dará independente dos embargos de declaração, ele virá só depois dos embargos de declaração, mas a linha geral do encaminhamento
será tão claro por parte de cada ministro que os juízes de instâncias inferiores eles já passarão a aplicar conforme for promulgado o resultado depois dessa decisão. Nós queremos agradecer ainda conosco aqui, internautas, Maria Tereza Vilela, Matê, o vereador Paulo Panhosa de Monte Azul Paulista, Clair Bergamini, Valtão Chaves, Eduardo Carmona de Curitiba. 18h40 já? Mas eu gostaria de ouvir a opinião do professor Ives em 2 temas. Voto distrital, puro ou misto? Qual é a sua opinião? Qual o ideal para o Brasil? Eu presidi a Comissão de Reforma Tributária da Ordem dos Advogados. Aliás, tinha uma comissão excepcional, porque eu tinha lá o Alexandre Moraes, o Nelson Jobim, a Maria Garcia, o Ney Prado, um grupo de excepcionais juristas comigo. E nós aprovamos o voto distrital misto, não por lista, mas proporcional. Seria distrital em 50% e proporcional em 50%. E por quê? Porque como o Brasil tem muitos partidos políticos, 26 partidos com assento no Congresso, é evidente que se tivesse um voto em lista, os donos de partido, que nunca conseguiriam ser eleitos, teriam sempre o primeiro nome. Países que têm 4, 5 partidos, os países parlamentaristas normalmente têm com assento no Parlamento Nacional 5, 6, 7, 8 partidos no máximo. É fácil que a pessoa faz carreira dentro do partido. Por outro lado, o parlamentarismo fortalece os partidos, o presidencialismo enfraquece os partidos. Então, de rigor, se nós adotássemos o voto em lista, nós perpetuaríamos os donos do partido. Exatamente. Por essa razão, nós votamos na nossa comissão, que eu presidi, e mandamos isso para o Congresso, voto distrital misto, proporcional em 50%, isto é, um nome nacional concorreria em todo o Estado, e 50% distrital. E tem emenda nesse sentido lá, ou essa proposta não foi levada em consideração? Não, ela foi apresentada, mas não prosperou em projeto. Quer dizer, o senhor acha que o que está lá em discussão é o distrital misto mesmo? É o distrital misto semelhante ao parlamentarismo, que se justifica o voto em lista, mas que no Brasil seria um desastre. Não tem a menor dúvida disso. O parlamentarismo, o senhor acha que sai, é votado junto com o distrital? Eu acho difícil, mas eu sou parlamentarista e vou oferecer aos amigos um livro sobre parlamentarismo no final do nosso programa e infelizmente eu preciso chamar a minha secretária para trazer, você poderia pedir, se ela já traz, eu ofereço o livro Parlamentarismo. Eu acho, apesar de ser o melhor de todos os sistemas, parece que das 20 maiores democracias, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos. Nós temos que ainda trabalhar muito, mas muito, o povo brasileiro para entender os benefícios. Quando eu digo que o Brasil não pode ter parlamentarismo porque não tem partidos políticos, sabe como é que eu respondo? O Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. O problema é diferente, porque todos os países parlamentaristas têm partidos políticos, enquanto o Brasil, nós temos, se nós analisarmos de 88 para cá, quantos partidos foram criados? São 36 partidos no todo, não é? No momento são. E mais do que isso, os que desapareceram, os que mudaram. Nós tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, mais de uma centena de partidos criados e desaparecidos no Brasil. O livro que eu ofereço para você, esse Parlamentarismo, Utopia, que eu coordenei, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com o relator da Constituinte, Bernardo Cabral e outros. Espetáculo, professor Ives. Vamos repassar isso para os agentes públicos do interior do Estado de São Paulo. E eu passo em edição eletrônica que você pode repassar. Vamos receber essa edição eletrônica e colocar à disposição no site da União de Vereadores do Estado de São Paulo. De todo mundo. Professor Ives, para a gente encerrar e não tomar mais o seu tempo, eu só queria saber do senhor o seguinte. Eu costumo dizer que eu acompanho a vida pública, eleições,
há mais de 40 anos, que nessa eleição eu desaprendi tudo diante do que ocorreu, diante da manifestação do cidadão. O senhor acha que isso perdura? Eu tenho a impressão seguinte: hoje, indiscutivelmente, as redes sociais têm um impacto maior do que a imprensa tradicional. A imprensa vai ter que se reinventar. Os jornais não têm mais publicidade, são muito mais finos hoje. As redes sociais hoje dominam não só o Brasil, o mundo inteiro. Nós estamos vivendo hoje uma mudança da concepção de imprensa clássica, que tinha os jornais, os jornalistas considerados, conhecidos. Hoje, na verdade, o pessoal tem pouco tempo de ler, quer saber a notícia de imediato, procura ter conhecimento. A internet facilitou esse contato imediato, e os próprios jornais tradicionais, eles chegam com 24 horas de atraso, o que faz com que a imprensa terá que se reinventar. E dentro dessa linha, o candidato Bolsonaro, com 10 segundos de televisão oficial, ele mudou completamente o cenário só com redes sociais, o que leva a um repensar das formas de propaganda futura para que o eleitorado realmente seja atingido nas mensagens que tem que representar. Nós estamos perante uma revolução que essa legislação provocou e que já gerou filmes interessantes. Por exemplo, há um filme na Netflix, chama Designated Survivor, da Coreia. Acontece rigorosamente algo semelhante de alguém que é levado, embora um desastre semelhante àquele do americano, mas as redes sociais que vão, evidentemente, criando. Se nós analisarmos um filme recente que aparece com a Meryl Streep, com a Bandeiras, entende? Chama-se A Lavanderia, também no Netflix. Eles citam nominalmente Odebrecht. Quer dizer, começa a se utilizar experiências que nós tivemos no Brasil para se fazer filmes fora. E tem a impressão que isso está mudando o cenário político mundial. Hoje nós estamos com uma série de movimentos que não se entende. O que acontece no Chile, o que acontece na Espanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na França, no próprio leste europeu, na Turquia. Então, o que hoje nós vemos, o mundo está necessitando de repensar melhor todos os meios de comunicação com o eleitorado e a forma de conduzir o país. Eu diria mais, e saiu agora um livro meu recente chamado A Era das Contradições. Mas o Michel outro dia me disse, leu isso em 24 horas, em que, a segunda edição do livro reatualizado, em que eu procuro mostrar os novos desafios exigem novas inteligências. O certo é que todos os critérios que nós tivemos no passado, inicial, em nível de como fazer propaganda, de como chegar ao eleitor, dos caciques tradicionais, etc., pelo menos, estão num processo revisional. Muito bem. Infelizmente, o tempo estourou. A UVESP cumpriu, assim, a sua função, a nossa live, o Jornal do Interior, de oferecer uma verdadeira aula gratuita aos internautas do mundo inteiro. Professor Ives Gandra Martins. O nome já diz tudo. Sinônimo de capacidade, de inteligência, de conhecimento e de respeito internacional. Alguma recomendação? Posso encerrar? Compartilhe nas suas páginas para que todos tenham acesso. Exatamente. Vamos pedir a todos vocês que se comunicaram aqui conosco que compartilhem suas páginas. Esta live vai percorrer todas as nossas redes sociais. À medida que você for compartilhando, você vai estar dando uma contribuição aos seus companheiros, aos seus amigos de Face e poderão assistir esta aula do professor Ives Gandra Martins. Professor, muito obrigado por nos receber aqui, um carinho enorme. E vou ler com muito prazer o Parlamentarismo, esse livro do senhor, Realidade ou Utopia. Tomara que seja uma realidade. Não é? Eu também sou parlamentarista
e acho que muito do que aconteceu no Brasil não aconteceria se nós tivéssemos o parlamentarismo. Nem a dúvida. Muito obrigado ao senhor pela oportunidade. Grande satisfação também recebê-los aqui. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, em nossa live. Até lá, se Deus quiser.